E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. Vestir a camisa do Flamengo não admite zona de conforto. Cada passo em campo é observado, cada erro amplificado e cada atuação comparada às expectativas de uma torcida acostumada a vencer. Foi nesse cenário implacável que Emerson Royal precisou encarar a realidade desde sua chegada ao clube, assumindo publicamente que pode, e precisa, entregar mais do que apresentou até agora. Contratado na janela mais cara da história rubro-negra, no meio de 2025, o lateral direito chegou cercado de expectativa após deixar o AC Milan, em uma negociação milionária. Enquanto outros reforços rapidamente se firmaram, Royal enfrentou um início turbulento, marcado por limitações físicas, ritmo insuficiente e uma cobrança que não perdoa nomes nem valores investidos. Em conversa recente à ESPN, o jogador optou por não se esconder. Reconheceu falhas, explicou o impacto de uma lesão no tendão e admitiu que entrou em campo sem estar 100% preparado. Mesmo assim, deixou claro que a responsabilidade nunca foi empurrada para terceiros. Segundo ele, a decisão de jogar partiu da consciência de quem sabe o peso que carrega ao representar o maior clube do país. O cenário ficou ainda mais desafiador com o crescimento de Guilherme Varela, que aproveitou as oportunidades e ganhou espaço. A comparação tornou-se inevitável, ampliando a pressão sobre Royal, que disputou apenas 19 partidas no semestre, com participação direta modesta, apesar de ter levantado 2 troféus de enorme relevância nacional e continental. Mesmo diante das críticas, o discurso do lateral foi de confiança e reconstrução. Ele destacou que a próxima pré-temporada será determinante, prometendo uma versão fisicamente mais forte, mentalmente mais preparada e plenamente adaptada ao modelo exigido por Felipe Luiz. A meta é clara: iniciar 2026 em outro patamar, com intensidade máxima desde o primeiro minuto. Royal também fez questão de reforçar que títulos não garantem tranquilidade no Flamengo. Para ele, a humildade será o alicerce da próxima campanha, lembrando que o Campeonato Brasileiro não permite distrações e que qualquer relaxamento pode custar caro. A mensagem interna é direta: o passado recente já ficou para trás. Fora das 4 linhas, o jogador mostrou um lado pouco explorado durante o período de críticas. Nas férias, retornou a Hermelino Matarazzo, bairro onde cresceu na zona leste de São Paulo, para promover uma ação social. O gesto simboliza mais do que solidariedade, representa reconexão com origens, identidade e propósito, elementos que ele pretende levar de volta ao ninho do urubu. Agora, o Flamengo aguarda. A torcida observa. E Emerson Royal sabe que 2026 não será apenas mais uma temporada. Será, possivelmente, o capítulo decisivo de sua história com o manto sagrado. A expectativa em torno de Emerson Royal passa diretamente pelo conjunto de habilidades que o consagrou no futebol europeu e o colocou no radar do Flamengo como uma aposta de alto impacto. Dono de força física acima da média para a posição, o lateral direito combina explosão nos primeiros metros com capacidade de sustentar duelos intensos durante os 90 minutos, algo essencial para um time que atua de forma agressiva e com linhas altas. Outro ponto que alimenta a confiança interna é sua vocação ofensiva. Royal não é apenas um marcador, trata-se de um jogador que sabe atacar o espaço, pisa no campo adversário com frequência e tem facilidade para chegar à linha de fundo. Seu cruzamento em velocidade, aliado ao bom tempo de bola, cria cenários perigosos para defesas adversárias e amplia as opções de jogo pelos lados, algo que pode potencializar ainda mais o ataque rubro-negro. No aspecto defensivo, o lateral reúne atributos que, quando bem ajustados ao modelo coletivo, elevam o nível da equipe. Sua leitura de antecipação, o alcance físico para coberturas longas e a agressividade no 1 contra 1 são características valorizadas em jogos grandes, especialmente em competições eliminatórias, onde cada detalhe define títulos. Com ritmo e confiança, esses fundamentos tendem a aparecer com mais consistência. Por fim, há um fator que gera ainda mais expectativa: maturidade competitiva. Royal chega ao momento decisivo da carreira consciente de suas virtudes, conhecedor das próprias limitações e com discurso de evolução contínua.
Com pré-temporada completa, sequência de jogos e ambiente favorável, o Flamengo acredita que o lateral pode transformar potencial em rendimento real, tornando-se uma peça determinante em uma temporada que promete ser exigente e histórica. Agora a palavra está com a nação rubro-negra. Você, torcedor do Flamengo, acredita que Emerson Royal merece uma nova sequência como titular após uma pré-temporada completa? A confiança no potencial do lateral é suficiente para esperar uma virada de chave em 2026, ou a paciência já chegou ao limite diante de tantas exigências do clube? Na sua visão, o que mais pesou para o rendimento abaixo do esperado? A lesão, a falta de adaptação ao ritmo do futebol brasileiro ou a pressão imediata por resultado em um elenco acostumado a decidir títulos? Você acredita que, com continuidade e respaldo da comissão técnica, Royal pode recuperar o futebol que o levou ao cenário europeu? O duelo interno pela posição também entra em debate. Para você, o Flamengo deve manter a disputa aberta entre Royal e seus concorrentes, ou é hora de definir um titular absoluto para dar estabilidade ao setor defensivo? Em jogos grandes, quem passa mais segurança hoje? A experiência recente de quem já entregou resultados ou aposta em um jogador que ainda promete crescer? E olhando para o futuro, qual deve ser a postura do clube e da torcida? Apoiar de forma incondicional esperando evolução, ou aumentar a cobrança desde o início da temporada para que o rendimento apareça imediatamente? Deixe sua opinião. Emerson Royal pode se transformar em peça decisiva no Flamengo ou seguirá como uma incógnita em um elenco recheado de expectativas? Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O ambiente nos bastidores do Flamengo voltou a ferver após uma declaração que caiu como bomba entre torcedores e analistas. Em uma conversa informal que rapidamente ganhou repercussão, Bruno Henrique teria reagido de forma contundente ao ser questionado sobre um ex-companheiro de elenco e a possibilidade de seu retorno em janeiro. A frase atribuída ao atacante, "se ele voltar em janeiro, vai acabar com o elenco", foi suficiente para acender o alerta máximo na nação rubro-negra e transformar o assunto em um dos mais comentados do momento. Segundo relatos, o comentário não foi feito em tom de brincadeira. Pelo contrário, a reação de Bruno Henrique teria sido séria, direta e carregada de preocupação com o equilíbrio interno do grupo. Internamente, o Flamengo vive um momento de reconstrução, buscando harmonia entre lideranças, jovens talentos e nomes experientes. Qualquer movimento que ameace esse equilíbrio naturalmente gera ruído, e a suposta declaração do camisa 7 aponta exatamente para esse temor. O que mais chama atenção é o peso de quem fala. Bruno Henrique não é apenas um jogador histórico, é uma voz respeitada no vestiário, alguém que já viveu momentos decisivos, conquistas marcantes e também fases de turbulência. Quando um atleta desse nível demonstra receio sobre a volta de um antigo companheiro, a mensagem vai além da questão técnica. O debate passa a envolver comportamento, influência no grupo e impacto direto na rotina do elenco. Nos bastidores, a diretoria observa o cenário com cautela. Embora o clube analise possibilidades de mercado, há um consenso crescente de que reforços precisam somar não só dentro de campo, mas também fora dele. A fala atribuída a Bruno Henrique, verdadeira ou não, escancara um ponto sensível. O Flamengo atual prioriza estabilidade, ambiente saudável e foco total em objetivos maiores. Qualquer retorno que provoque divisão pode custar caro ao longo da temporada. Agora, a pergunta inevitável ecoa entre os torcedores. Bruno Henrique falou como líder preocupado ou exagerou ao prever um possível colapso interno? A diretoria deve ouvir esse tipo de alerta vindo do vestiário ou seguir apenas critérios técnicos e financeiros? A nação rubro-negra está dividida, e o debate promete esquentar ainda mais à medida que janeiro se aproxima. A expectativa cresce porque, nos corredores do clube, há a sensação de que essa história ainda está longe do ponto final. Pessoas próximas ao dia a dia do Flamengo indicam que o tema voltou a ser discutido internamente após a repercussão da frase, aumentando a curiosidade sobre quem seria o ex-companheiro citado e qual impacto real sua volta poderia provocar. O silêncio oficial só alimenta ainda mais as especulações e mantém a torcida em estado de alerta permanente.
Outro fator que intensifica o clima é o momento delicado de planejamento para a próxima temporada. O Flamengo sabe que janeiro costuma ser decisivo para moldar um elenco vencedor, e qualquer decisão tomada agora pode refletir ao longo de todo o ano. A possível divergência entre vestiário e diretoria cria um cenário de tensão silenciosa, no qual cada passo precisa ser calculado com extrema precisão. Nas redes sociais, o assunto já divide opiniões de forma intensa. Parte da torcida confia plenamente no faro de liderança do atacante e acredita que ele estaria apenas protegendo o ambiente do grupo. Outros enxergam exagero e defendem que um clube do tamanho do Flamengo não pode abrir mão de reforços por receios internos. Essa divisão amplia o suspense e transforma o rumor em um verdadeiro teste de gestão. Enquanto nada é confirmado, a sensação é de que uma nova revelação pode surgir a qualquer momento. Seja um esclarecimento público, uma negativa oficial ou até mesmo um movimento inesperado no mercado, o caso promete novos capítulos. Até lá, a nação rubro-negra segue em compasso de espera, tentando decifrar se a declaração foi apenas um alerta preventivo ou o prenúncio de uma decisão que pode mudar os rumos do elenco. E você, torcedor do Flamengo, como enxerga essa possível situação? Acredita que Bruno Henrique falou como um verdadeiro líder, preocupado em proteger o ambiente do elenco, ou acha que esse tipo de declaração acaba criando ainda mais tensão nos bastidores? Até que ponto a voz do vestiário deve influenciar decisões estratégicas do clube? Na sua opinião, o Flamengo deve priorizar a harmonia interna acima de qualquer nome, mesmo que seja um jogador conhecido e com histórico no clube? Ou um time do tamanho do rubro-negro precisa estar preparado para lidar com diferentes personalidades, desde que o retorno represente ganho técnico dentro de campo? Você confiaria no alerta vindo de um jogador experiente como Bruno Henrique ou acredita que a diretoria precisa manter distância desse tipo de posicionamento para não se deixar levar por questões emocionais? O equilíbrio do elenco deve pesar mais do que a oportunidade de mercado em uma janela decisiva como a de janeiro? Agora queremos saber de você. Se fosse dirigente do Flamengo, liberaria ou não essa possível volta após essa declaração polêmica? A nação rubro-negra deve apoiar a cautela ou exigir reforços, custe o que custar? Deixe sua opinião, esse debate promete dividir a torcida e esquentar ainda mais o clima nos próximos dias. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.